escandalosos das noites de núpcias dos reis. Imagine viver rodeado por luxo, banquetes e vestimentas exuberantes. Mas na hora mais importante da sua vida, a noite de núpcias, tudo desmoronar em situações que vão do embaraçoso ao cômico. Para muitos príncipes e princesas, o glamour das cortes reais acabava assim que as portas do quarto se fechavam. Não havia romantismo nem manual de instruções, apenas uma pressão imensa para gerar herdeiros e manter alianças políticas. Agora, imagine ter testemunhas esperando do lado de fora para garantir que tudo ocorresse como esperado. Pois é, a vida da realeza não era nenhum conto de fadas quando o assunto era a primeira noite de casados. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos explorar os bastidores das noites de núpcias da realeza. Mas não aquelas cenas perfeitas de filmes e séries, e sim situações reais, recheadas de gafes, situações bizarras e algumas intervenções nada normais. Desde príncipes que precisavam de aulas práticas para entender o que fazer, até princesas que eram julgadas na escuridão da ignorância, essas histórias mostram que a vida real da realeza era bem mais complicada e engraçada do que parece. Então, prepare-se para dar boas risadas ou ficar de queixo caído com as curiosidades das noites de núpcias que marcaram a história. Os príncipes da realeza, eles tinham tudo. Riqueza, poder, castelos, mas faltava um manual prático de como lidar com as esposas. E na monarquia, esse momento não era uma formalidade nada romântica, mas era uma questão de Estado. Afinal, gerar herdeiros era essencial para garantir a continuidade do trono e evitar uma guerra de sucessão. No entanto, as coisas nem sempre saíam como planejado, e os métodos usados para preparar os príncipes iam de aulas embaraçosas a situações completamente bizarras. Vamos começar pela França, com a história de Luís XIII, que com apenas 14 anos foi empurrado para o casamento com Ana da Áustria. O jovem rei, criado sob a proteção rígida de sua mãe Maria de Médici, não fazia ideia do que fazer na hora H. Maria, preocupada com a inexperiência do filho, decidiu supervisionar pessoalmente o momento. Após o jantar de casamento, a rainha-mãe acompanhou Luís até o quarto, onde a Ana, a esposa, esperava. Aí a mãe fechou a porta e ficou aguardando do lado de fora. Só que, passado algum tempo, o jovem saiu com o rosto vermelho de vergonha e outra parte do corpo irritada. Mas nada tinha acontecido naquela noite. Essa falta de preparo gerou tensões políticas por anos entre a França e a Espanha, já que a consumação do casamento era essencial para consolidar a aliança entre esses dois países. Sem herdeiros, a situação se tornava instável. Vale lembrar que essa união não era apenas questão familiar, como eu sempre comento, mas fazia parte do acordo estratégico para fortalecer as duas coroas católicas contra o avanço do protestantismo na Europa. O curioso é que Luís XIII, criado nesse ambiente extremamente controlado pela mãe, cresceu bem distante emocionalmente e mais interessado em caçadas do que em mulheres. Enfim, se a França, a situação era marcada por constrangimento, na Inglaterra o método de preparo dos príncipes era menos traumático, mas bem questionável também. Jorge I, antes de seu casamento, passou por um treinamento prático, organizado por seus pais, que contrataram uma amante experiente para ensiná-lo o que fazer. Essa amante era discreta, saudável e, claro, contratada sob um acordo semelhante aos freelancers de hoje em dia. Após garantir que o futuro rei estivesse bem treinado, ela foi recompensada de forma generosa e dispensada com a ordem de nunca mais aparecer. Essa prática se tornou tão eficaz que foi adotada por várias cortes europeias. Nas germânicas, por exemplo, esse tipo de treinamento era visto como uma forma de evitar constrangimentos futuros.
Enquanto os príncipes recebiam aulas práticas, as princesas, infelizmente, permaneciam completamente ignorantes com o que acontecia na noite de núpcias. Eu vou comentar sobre isso já já. Mas voltando, George I cumpriu bem a sua função quando chegou o grande dia, sem incidentes embaraçosos. O sucesso do método só reforçou a ideia de que esse tipo de preparação era essencial, especialmente em dinastias que dependiam dessas alianças matrimoniais para manter o poder, o que acontecia em sua maioria. Afinal, casar por amor era algo que os reis não podiam se dar ao luxo. Aí, os franceses, como sempre, levaram essa ideia para um nível mais sofisticado quando descobriram que estava funcionando. O Eduardo VIII, filho da Rainha Vitória, foi enviado ainda jovem para a França, onde recebeu lições com as cortesãs mais renomadas de Paris. Apesar da rainha detestar a ideia, claro, seus conselheiros insistiram que o treinamento era necessário, já que Eduardo era desajeitado e pouco interessado em deveres conjugais. E foi assim que ele passou semanas em Paris sob a tutela de La Paiva, uma cortesã famosa por suas habilidades sociais e outras habilidades diferentes. Esse treinamento funcionou tão bem que Eduardo se tornou um galanteador notório, causando muitas dores de cabeça a sua mãe por décadas. Mais tarde, ele até ganhou o codinome de Barão Renfrew durante suas escapadas. E sua fama era tanta que até jornais europeus mencionavam suas aventuras, enquanto a cortesã La Paiva se tornou uma celebridade graças a essa ligação com o príncipe. E tem mais. Eduardo ficou tão animado com suas proezas que, anos depois, mandou fazer uma famosa cadeira do amor em Paris. Essa cadeira especial que você pode ver aqui foi projetada para encontros íntimos com mais de uma parceira ao mesmo tempo e se tornou um símbolo da sua vida amorosa extravagante. Se a Vitória soubesse que ele levaria o aprendizado a esse nível, talvez tivesse mudado de ideia sobre o treinamento. Enfim, se os franceses e ingleses já tinham métodos bem peculiares, na Áustria as coisas não ficavam atrás. O marido da Sissi, Francisco José, teve sua primeira experiência com mulheres planejada pela própria mãe, a arquiduquesa Sophie, que organizou um encontro manipulado de forma cuidadosa. O jovem imperador foi apresentado a uma camponesa boêmia supostamente por acaso, mas que na verdade tinha sido contratada para orientá-lo. A camponesa foi apresentada como uma visitante inesperada no castelo, e o Francisco, achando que tudo não passava de um encontro espontâneo, passou sua primeira noite com ela. A jovem havia sido instruída a ser compreensiva e gentil, já que o imperador na época era extremamente tímido e inexperiente. O resultado acabou sendo positivo, e o Francisco José ganhou a confiança necessária. No entanto, ele nunca soube que aquele encontro tinha sido armado. Anos depois, ao reencontrar a jovem em um evento oficial, ele evitou qualquer interação, provavelmente temendo que descobrisse esse segredo. Curiosamente, esse tipo de abordagem mais discreta era uma prática mais comum na corte austríaca, onde a reputação do príncipe foi protegida a todo custo. Afinal, na monarquia, qualquer falha íntima de um futuro rei podia ser usada como arma política por seus inimigos. Mas voltamos à França, onde a criatividade das cortes atingia níveis bem inusitados. Durante o reinado de Luís XV, de 1715 a 1774, a preocupação em preparar o jovem monarca para gerar herdeiros levou a uma decisão estranha: contratar uma professora do amor para ele. E não foi qualquer uma não, mas uma cortesã experiente, escolhida a dedo lá pela corte de Versalhes. Na época, essa solução não foi vista como absurda, claro, mas como uma estratégia direta e prática. E parece que deu muito certo, já
que o Luís XV não apenas consumou seu casamento, mas também depois demonstrou grande interesse por romances e tchaca-tchaca durante o resto da sua vida. Ele manteve inúmeras amantes famosas, como a Madame de Pompadour e a Condessa do Berry, que alimentaram muitas fofocas e intrigas por toda a corte. A fama do Luís XV como galanteador foi tão grande que inspirou a criação de diversas peças de teatro e obras literárias sátíricas, que circularam por toda a Europa. Para muitos, ele representou o estereótipo do rei mais interessado em prazeres físicos do que nos assuntos do Estado. Mas, enfim, por que tanto esforço em preparar esses jovens príncipes para as primeiras noites? Como eu comentei, era uma questão de sobrevivência política. Sem herdeiros, o futuro da dinastia ficava comprometido. Veja, por exemplo, a Maria Antonieta e o Luís XVI, mas eu vou chegar aí ainda. Enfim, mesmo com todo esse planejamento, os resultados nem sempre eram garantidos. Enquanto alguns príncipes se saíam muito bem, até demais às vezes, como Eduardo VII, outros também continuavam inseguros ou desinteressados. Alguns, então, como Luís XV, levaram a prática ao extremo, transformando suas cortes em verdadeiros haréns e surubas. Outros, como Francisco José, apesar do treinamento, mantiveram uma postura mais reservada. E havia, claro, aqueles que ignoraram completamente as lições, preferindo seguir a própria maneira, que acabaram gerando escândalos que seriam fofocas por gerações. Agora, se os príncipes recebiam aulas práticas detalhadas e muitas vezes bizarras, as princesas, que nunca se divertiam, não tinham a mesma sorte. Em várias cortes europeias, prepará-las para a primeira noite do casamento era bem indecente. Assim, essas jovens iam para suas noites de núpcias completamente ignorantes sobre o que as aguardava, o que resultava em situações que variavam do hilário ao trágico. Seria trágico se não fosse hilário. Vamos começar com a história de Maria Henriqueta, filha do rei e da rainha da Bélgica. Criada em um ambiente muito conservador, onde qualquer conversa sobre assuntos íntimos era proibida, Maria não tinha ideia do que esperar na noite de núpcias. O choque foi tanto que ela passou grande parte dessa noite rezando, não para agradecer, mas pedir para que ela morresse o mais rápido possível. Para ela, aquilo parecia uma punição divina. Seu marido, Leopoldo II, era conhecido por ser insensível e desinteressado em romance. Enquanto a Maria era uma jovem tímida e reservada, o Leopoldo via o casamento apenas como um contrato político. A consumação da união foi fria e obrigatória, marcando o início de um casamento infeliz, repleto de isolamento e tristeza. A Maria Henriqueta viveu boa parte da sua vida como uma figura trágica da realeza belga. Historicamente, ela é lembrada por sua devoção religiosa e pelo fato de que, mesmo em meio ao sofrimento, nunca causou escândalos públicos, algo raro para a época, considerando os problemas conjugais. E se você acha que a Maria aprendeu algo e passou esse conhecimento à sua filha, você está enganado. A filha deles, Luísa Maria da Bélgica, enfrentou um desastre ainda maior na noite de núpcias. Casada com Felipe de Saxe-Coburgo, que apesar de ser descrito como um homem culto e sofisticado, tinha um gosto em comum por material explícito, o pornô, o que chocou ainda mais a corte e contribuiu para o fracasso da relação entre os cônjuges. Naquele dia fatídico, a Luísa Maria foi encontrada depois escondida em uma estufa do jardim do palácio, tremendo de medo. Embora o incidente tenha sido abafado pela corte, ele criou uma tensão irreparável no casamento, que mais tarde resultaria em uma separação, algo quase inédito para a época. Agora, se você acha que essas duas histórias de Maria e sua filha Luísa foram complicadas, espere até ouvir sobre Marie de Mecklenburg, outra princesa criada em um ambiente de repressão extrema. Sem qualquer instrução sobre relacionamentos ou intimidade, a Marie acabou grávida de um lacaio do palácio. O escândalo foi tão grande que seus pais, é claro, culparam o lacaio
embora na realidade a Marie nem soubesse o que havia acontecido e o que era errado pela sociedade da época. A situação chegou até tal ponto que a rainha Vitória, ao saber do ocorrido, afirmou que a Marie só podia ter sido drogada ou hipnotizada, porque, segundo ela, nenhuma princesa faria algo assim de forma consciente. Esse episódio, apesar de grave, levou a debates discretos sobre a necessidade de melhor instrução para as princesas. Mas pouca coisa mudou. Esse caso também nos revela a hipocrisia das cortes europeias, onde a falta de conhecimento era vista como pureza, mas o resultado era desastroso. Porém, acho que quase nenhuma história supera o desastre envolvendo Fernando VII da Espanha e sua terceira esposa, Maria Josefa Amália da Saxônia. Vamos ao contexto. O Fernando já tinha ficado viúvo 2 vezes e, sem herdeiros, ele precisava urgentemente de uma nova esposa. Foi então que seus conselheiros sugeriram a Maria Josefa, uma jovem princesa alemã criada em um convento depois da morte da mãe. Sem qualquer ideia sobre o que era um casamento, muito menos intimidade conjugal, ela entrou em pânico quando Fernando tentou consumar a união lá no quarto. Segundo relatos, ela gritou de horror e achou que aquilo tudo era um pecado mortal. A confusão foi tanta que chamaram a cunhada de Fernando, a Maria Teresa de Bragança, para tentar explicar a situação à jovem rainha. Ao ver o caos, a Maria Teresa falou: não tô a fim de me envolver não. E aí a responsabilidade caiu sobre uma dama de companhia mais velha, que também comentou que não sabia o que o marido fazia com ela em um momento íntimo. Sem outra solução, o Fernando então tentou explicar ele mesmo. Mas tinha um pequeno problema. Ele não falava alemão e a Maria Josefa não falava espanhol. Então imagina, discussão caótica e ninguém entendia nada. O desespero chegou lá no Vaticano e o Papa Pio VII enviou uma carta pessoal à rainha explicando que as relações entre marido e mulher não eram um pecado se realizadas dentro do casamento. Só assim que a Maria Josefa decidiu dividir o leito com o marido, mas sob a condição de que eles rezassem juntos antes de qualquer coisa. E aí vem o detalhe mais constrangedor. De tão nervosa com a situação, a Maria Josefa perdeu o controle e acabou fazendo xixi e cocô no próprio marido durante a tentativa de consumar o casamento. O que deveria ser uma noite de amor se transformou em uma cena de caos absoluto. Apesar desse começo desastroso, o Fernando e a Maria Josefa ficaram juntos por 10 anos, mas sem herdeiros. A dinastia continuou sem sucessores diretos e essa noite de núpcias entrou para a história como uma das mais bizarras de todos os tempos. Esse episódio se tornou tão conhecido que por décadas serviu como um exemplo de despreparo, inclusive emocional, de muitos casais reais arranjados. Enfim, na realeza, um casamento não consumado também era uma baita crise política, como eu já expliquei. Mas o que eu ainda não contei é que, em muitos casos, alguns médicos também eram chamados para investigar por que o casal não estava conseguindo se relacionar e consumar a união. Na Rússia, as coisas então também não eram menos caóticas. A noite de núpcias de Catarina Grande e Pedro III é quase uma comédia trágica digna de novela. Tudo começou em 1745, quando a Catarina, ainda era chamada Sophie, se casou com o Pedro, por ordem da imperatriz Elizabeth da Rússia, que queria garantir a sucessão de seu sobrinho e fortalecer as alianças políticas. A Catarina era ambiciosa e muito inteligente. Ela rapidamente se adaptou à Rússia, aprendeu o idioma, converteu-se à Igreja Ortodoxa e começou a se preparar para o futuro papel de czarina. Mas o Pedro III, noivo, era estranho. Relatos da época dizem que ele era mais interessado em brinquedos, seus cachorros, seus bonequinhos, suas chaves, do que em política e também no casamento. Na tão esperada, então, noite de núpcias, ao invés de cumprir o seu dever de Estado, o Pedro preferiu encher a cara e se divertir com os amigos.
deixando a Catarina sozinha e chegou lá super bêbado e só dormiu. E naquela época consumar o casamento então era necessário. Não houve uma estabilidade no trono. A situação então ficou tão complicada que levou anos para que a Catarina finalmente assumisse o poder após um golpe de estado que depôs o Pedro III. Mais tarde, os historiadores sugeriram que esse início desastroso do casamento foi um dos fatores que contribuíram para o desinteresse da Catarina por Pedro e seu sucesso em construir uma imagem independente como governante. Mesmo sem um começo promissor, a Catarina se tornou uma das líderes mais importantes da história russa, enquanto o Pedro III ficou relegado a ser aquela nota de rodapé que a gente mal sabe sobre ele. Eles chegaram a ter 2 filhos, que muitos historiadores dizem que não são de Pedro. E quem duvidaria e julgaria? Agora, se existe uma noite de núpcias que também merece ser citada aqui como uma das mais bizarras, é a de Henrique IV de Castela com Joana de Portugal. O Henrique era chamado de forma carinhosa de o Impotente. Ele já havia enfrentado problemas em seu primeiro casamento com Branca II de Navarra, que foi anulado após mais de 10 anos sem filhos. A justificativa era que ele estava sob o feitiço que o impedia de consumar a união. Aí, para tentar reverter a situação, o Henrique de Castela se casou em 1455 com a Joana de Portugal, irmã do rei Afonso V. Tudo parecia ir bem, até que 6 anos depois ainda não haviam herdeiros. Os rumores sobre a impotência do Henrique então começaram a se espalhar novamente. E se isso não bastasse, na famosa noite de núpcias, o rei proibiu que os lençóis fossem exibidos publicamente, o que só aumentou as fofocas. Finalmente, em 1462, a Joana deu à luz a uma filha. No entanto, eles começaram a achar que a filha não era do rei. A menina, chamada Joana, foi apelidada de Beltaneja, em referência a Bertrand de la Cuelva, um nobre próximo ao casal que muitos acreditavam que podia ter um caso com a rainha. E provavelmente tinha, para falar a verdade. E como se os escândalos não fossem suficientes, também surgiu uma teoria mais inusitada. Alguns sugerem que a Joana pode ter sido concebida por uma inseminação artificial, uma técnica bem simples e rudimentar para a época. Dizem que, desesperado para ter um herdeiro, o Henrique recorreu ao médico judeu especializado no método que era conhecido como concepção sem cópula. E aí eles colocaram o esperma lá na rainha. Enfim, esse caso específico da princesa Joana gerou uma guerra de sucessão, já que muitos nobres se recusaram a aceitar ela como herdeira e achavam que nada tinha dado certo. A disputa levou ao enfraquecimento do reino de Castela e abriu caminho para a ascensão da Isabel I, a católica, uma das rainhas mais poderosas da história da Espanha. Agora, chegamos a uma das noites de núpcias mais famosas e frustrantes que provavelmente você já pensou, a de Maria Antonieta e Luís XVI, que ao contrário do que se espera de um casal real, demoraram 7 anos para consumar o casamento. Nada aconteceu na primeira noite, nem na segunda, nem nos meses, nem nos anos. A razão para essa demora gerou inúmeras teorias. Uma das mais aceitas é que Luís XVI sofria de fimose, uma condição que dificultaria ou impossibilitaria a relação sexual. Alguns relatos indicam que ele passou até por uma cirurgia, enquanto outros também sugerem que o problema era mais emocional que físico. Afinal, os dois eram muito jovens e inexperientes. Durante esses anos de espera, a mãe da Maria Antonieta, Maria Teresa da Áustria, ficou cada vez mais preocupada com a situação. Ela chegou a enviar cartas frequentes à filha, pressionando-a a resolver logo o problema. E para piorar, também chamou o conde de Mercy Argetanal, embaixador austríaco na França, para monitorar a vida conjugal do casal e relatar cada detalhe. Enfim, eles tinham praticamente um detetive particular, o que só aumentava a tensão.
Finalmente, em 1777, o casamento foi consumado e pouco tempo depois a Maria Antonieta finalmente engravidou. Esse episódio foi considerado crucial na história da monarquia francesa, porque a demora na consumação alimentou os boatos que acabaram mais com a popularidade do casal, especialmente durante os anos que antecederam a Revolução Francesa. A gente sabe que isso na verdade não era o grande problema. Você pode inclusive ver num vídeo que eu tenho aqui na playlist Reis Franceses, que meio que passa um pano, mas calma nem tanto, pro Luís XVI e para Maria Antonieta, mas demonstra então que a França já estava muito ruim das pernas em questão de economia e de tudo, antes deles se tornarem reis. Enfim, agora a gente vai para Portugal. A noite de núpcias entre Carlota Joaquina e Dom João VI é um daqueles episódios históricos que misturam tragédia e comédia em doses iguais. A Carlota tinha apenas 10 anos na época, e como seria de se esperar, a tentativa de casamento da consumação foi um completo desastre. O Dom João VI tinha 18 anos, então ele estava lá querendo muito. E aí, quando ele tentou, a Carlota teria reagido de forma agressiva, chegando a atacá-lo com castiçal e morder a sua orelha. Aí, só após esse episódio, a corte portuguesa, que era um pouquinho lenta, descobriu que ela era apenas uma menina e que eles deveriam esperar até que ela completasse 15 anos para poder ter uma intimidade conjugal. Esse acordo, inclusive, foi até formalizado para evitar novos escândalos e manter a aliança política entre Portugal e Espanha. Durante esse período de espera, a Carlota continuou a demonstrar o seu temperamento forte que, desde cedo, já causava dores de cabeça à corte portuguesa. Mesmo tão jovem, ela exibia uma personalidade ambiciosa e determinada. Aí, finalmente, quando a consumação do casamento ocorreu, a relação entre Carlota e Dom João não melhorou, continuou conturbada, marcada por brigas frequentes e uma série de intrigas políticas. E a Carlota Joaquina, então, se tornaria uma das figuras mais polêmicas da história portuguesa, envolvida em conspirações contra o próprio marido e conhecida pelo comportamento extravagante e nada convencional. Ela xingava, usava maconha, tinha um monte de amante aqui no Brasil, enfim. Eu comentei um pouquinho sobre ela no vídeo sobre a infância de Dom Pedro I e prometi para vocês que vou fazer um vídeo só sobre ela, porque ela é muito fascinante e engraçada. Porém, voltando ao nosso roteiro, se a situação já era complicada, imagina você ter testemunha na noite de núpcias. Em várias cortes, especialmente na França e na Espanha, era a tradição que conselheiros ou até padres ficassem posicionados do lado de fora do quarto para garantir que tudo saía nos conformes. Em alguns casos, os lençóis também eram inspecionados na manhã seguinte e exibidos como prova de que a noiva era virgem e que a união havia sido completada. Meu Deus! Essa prática gerou um baita constrangimento. Há registros, então, de casais que fingiram consumar o casamento antes ou depois da presença das testemunhas, apenas para evitar a humilhação pública. E durante então agora o casamento do Henrique IV da França com a Margarida de Valois, conhecida como Rainha Margot, a filha da Rainha Serpente, Catarina de Médici, por exemplo, testemunhas ficaram posicionadas na porta do quarto para ouvir qualquer sinal de que o casal estivesse cumprindo a obrigação. Na manhã seguinte, os lençóis foram inspecionados e exibidos à corte. A Margot, mais tarde, descreveu a experiência como a noite mais humilhante da minha vida. Curiosamente, essa prática não era exclusiva da Europa. Em algumas culturas orientais, rituais semelhantes também eram realizados para garantir a legitimidade do casamento e a pureza e virgindade da noiva, reforçando como o controle sobre o corpo feminino era bem constante nas sociedades tradicionais. Apesar de todo esse rigor, a hipocrisia reinava nas cortes. Enquanto adultérios masculinos eram super tolerados, eles achavam normal, a das mulheres resultava em punições severas e até exílio. Eu posso contar isso em outro vídeo.
Mais um exemplo é a Catarina Grande, que a gente já comentou, que é um exemplo de que algumas figuras reais conseguiam lidar com escândalos sem perder o prestígio. O seu casamento com Pedro III, como eu já comentei, foi um desastre completo. Mas isso não impediu que a Catarina, que dizia que não conseguia ficar uma hora sem fazer amor, tomasse amantes ao longo da vida, e que era um segredo aberto na corte. A diferença é que ela soube equilibrar o público e o privado e manteve as aparências como uma monarca impecável. O sucesso da Catarina em navegar por essas situações delicadas, mesmo com muitos rumores, tipo de que ela dormia com cavalo, fez com que ela se tornasse uma das governantes mais respeitadas da Rússia e temida pelos inimigos. Mesmo cercada de fofocas, ela manteve o controle da narrativa pública, fez tudo direitinho, tudo não, né? Mas ela fez o que ela pôde em uma época que poucos conseguiam fazer isso. Para não ficar muito redundante, já deu para perceber que as cortes europeias eram obcecadas pela aparência e pelo controle da narrativa pública. Um exemplo clássico disso é o ritual do Grand Lever, adotado por Luís XIV, o Rei Sol, em que o monarca se vestia na frente de cortesãos como uma forma de demonstrar que ele não tinha nada a esconder. Esse nível de exposição extrema servia para reforçar o poder do rei e a transparência de uma vida pública, pelo menos na teoria. Mesmo assim, a hipocrisia era bem evidente. Enquanto muitos monarcas mantinham amantes e segredos escandalosos, o divórcio continuava sendo visto como um fracasso político e moral. Isso levava a situações bizarras, como o casamento do Duque de Orleans, primo do Luís XIV, com uma princesa alemã que ele desprezava. Apesar de viverem em alas separadas do palácio, eles mantiveram as aparências para evitar as repercussões públicas. Na corte espanhola também, que era profundamente influenciada pela Igreja Católica, o casamento era tratado como um sacramento inquebrável. Qualquer desvio das normas era punido com severidade, e a virgindade da noiva era uma obsessão. Os lençóis manchados eram frequentemente exibidos publicamente como prova da pureza da noiva e da consumação. Mas e quando as coisas davam errado? Como é que as cortes europeias conviviam com isso? Na Espanha, a obsessão pela fertilidade pelos herdeiros levou a situações bem constrangedoras também. Um exemplo é a vida conjugal de Isabel II da Espanha, que foi marcada por polêmicas desde o início. Ela se casou com seu primo Francisco de Assis em 1846, numa união também arranjada para consolidar o poder da monarquia. Ele era considerado afeminado e alvo de constantes chacotas na corte. Tanto que quando falaram para ela que ela iria se casar com ele, ela disse: "O Paquita, não". Enfim, desde o início, então, surgiram rumores de que ele não tinha interesse em mulheres. Nos primeiros anos de casamento, a Isabel não conseguiu gerar um herdeiro, o que alimentou boatos sobre a possível ou impotência do Francisco, ou infidelidade da Isabel, ou eles não gostassem um do outro. E aí, finalmente, quando ela deu à luz, as dúvidas sobre a paternidade continuaram, já que a rainha supostamente mantinha várias relações extraconjugais com generais e nobres e todo mundo. Ao todo, a Isabel teve 12 filhos, mas muitos historiadores sugerem que apenas 2 teriam sido concebidos por Francisco, ou nenhum deles. Ainda assim, a monarquia sustentou a farsa para manter a estabilidade pública, o que mostra como na época preservar a aparência era mais importante do que a verdade. E a gente não pode esquecer de citar o bifão do Henrique VIII, que eu já fiz vários vídeos sobre ele. Uma biografia de 4 vídeos enormes. Esse daqui, sempre que tem uma lista, ele quer ser o primeiro e nem sempre das listas boas. Normalmente não. O Henrique VIII não é famoso só pelas 6 esposas, mas também pelas mudanças drásticas que ele provocou na história da Inglaterra. Ele se casou primeiro com a Catarina de Aragão, filha dos reis católicos, e durante anos tentou sem sucesso ter um filho homem com ela.
Aí ele se apaixonou pela Ana Bolena e decidiu romper com a Igreja Católica, que não ia lhe conceder a anulação do casamento. Assim, nasceu a Igreja Anglicana, que o rei comandava tudo, e deu início a uma reforma religiosa que dividiu o país. A Ana Bolena prometeu dar ao Henrique um herdeiro masculino, como se isso fosse possível, e só conseguiu gerar uma filha, a futura Rainha Elizabeth I. Isso, somado a intrigas da corte, brigas com Thomas Cromwell, levou à sua execução sob acusação de adultério, incesto e conspiração, que a gente sabe que foi tudo fake. A história do Henrique e das suas esposas inspirou muitas obras, muitos filmes, séries, incluindo a famosa peça Henrique VIII de William Shakespeare. Ele se tornou uma figura lendária na história europeia, minha figura preferida, que simboliza a obsessão pelo poder e sucessão. As suas ações moldaram a política religiosa da Inglaterra por séculos, tornando um dos monarcas mais estudados da história. Agora, continuando na Inglaterra. Embora a Rainha Vitória seja lembrada como aquele símbolo da moralidade, a sua própria família enfrentou problemas conjugais. Um caso emblemático foi da sua filha Alice, que se casou com Luís IV de Hesse, mas viveu um casamento repleto de traições e desentendimentos. A Vitória, mesmo sabendo de todos esses problemas, insistiu para que Alice mantivesse as aparências, reforçando a ideia de que o dever estava acima do amor. A gente também não precisa ir tão longe no tempo para encontrar exemplos dessa hipocrisia na corte inglesa. Nos anos de 1990, o divórcio do príncipe Charles e da princesa Diana evidenciou como, mesmo em uma era moderna, a pressão para manter as aparências era imensa. A corte austro-húngara, que era conhecida por sua formalidade extrema, nem sempre conseguiu impedir que surgissem escândalos envolvendo seus membros. O casamento da Cícia Elizabeth da Áustria com Francisco José parecia à primeira vista um conto de fadas, porque parecia que eles se amavam, mas logo se revelou um pesadelo. A Cícia, que era considerada uma das mulheres mais bonitas da Europa, não estava preparada e talvez nem queria para a rigidez da corte austríaca. O relacionamento com a sogra, a arquiduquesa Sophie, também foi extremamente tenso, como eu falei nos vídeos sobre a sua vida. O Francisco José, apesar de amar a Cícia e ser devotado, teve diversas amantes ao longo de sua vida, algo que era aceito pela corte e pela própria imperatriz, desde que feito discretamente. A Elizabeth, por sua vez, buscava refúgio em viagens constantes e em sua obsessão pela beleza e o corpo. A Cícia ficou tão marcada pela solidão e pressão da vida da corte que passou a se isolar cada vez mais, sendo vista como uma figura melancólica. Sua trágica morte, assassinada por um anarquista em 1898, só reforçou a imagem de uma imperatriz infeliz e incompreendida. A história da Cícia se tornou tão conhecida que mais tarde foi muito romantizada, porque é tudo mentira, em filmes e livros, mas a realidade então era mais sombria do que as adaptações. Vale a pena, inclusive, ver os vídeos dos erros históricos da série sobre a verdadeira vida da Cícia. Enfim, outro caso curioso é do Ludwig II da Baviera, conhecido como o Rei Louco. Ele foi uma das figuras mais excêntricas da história europeia. Nascido em 1845, ele ascendeu ao trono aos 18 anos, mas desde cedo demonstrou pouco interesse pela política. Em vez disso, ele dedicou-se a construir castelos luxuosos como o da Cinderela e apoiar as artes, especialmente a obra do compositor Richard Wagner, com quem teve uma relação bem próxima e, segundo alguns rumores, até romântica. O Ludwig nunca se casou. E seu comportamento solitário, então, alimentou boatos sobre a sua sexualidade. Ele chegou a ficar noivo da sua prima, a duquesa Sophie, que era irmã da Cícia, mas cancelou o casamento antes da data marcada, o que gerou mais escândalos e especulações na corte. Hoje, o Ludwig é lembrado como um visionário, responsável pela construção de castelos, como eu comentei, que é o Neuschwanstein, que eu vou pôr aqui do lado, que é o da Cinderela,
que se tornou um dos maiores símbolos da Baviera e uma grande atração turística. Sua morte misteriosa, afogado em um lago junto com seu médico pessoal, ainda intriga os historiadores. E os exames de fertilidade? Como que eles asseguravam, ou pelo menos tentavam saber se o casal, a mulher, claro, pelo contexto da época, era fértil? Na Rússia, conforme eu comentei no vídeo dessa semana sobre os escândalos da família Romanov, a prova de fertilidade da noiva era tão importante quanto a linhagem da futura czarina. Antes do casamento, elas eram submetidas a exames médicos para garantir que podiam gerar herdeiros. Esse procedimento, chamado de esmortia, era conduzido por médicos indicados pela corte e aprovado pela Igreja Ortodoxa Russa. Além de ser invasivo, o exame contava e colocava as mulheres em uma posição de extrema vulnerabilidade. Se algo fosse considerado inadequado pelos médicos, as negociações matrimoniais podiam ser canceladas, prejudicando alianças políticas importantes. Essa prática continuou até o final do século XIX, quando foi finalmente abandonada devido à pressão internacional e modernização do costume. Por fim, a gente tem o caso de Carolina Matilde, rainha da Dinamarca, que se envolveu em um famoso escândalo ao ter um caso extraconjugal com o médico de seu marido, Johann Struensee. O caso foi tão chocante que resultou na execução do Struensee e no exílio da Carolina. Ela foi rainha da Dinamarca e foi enviada para lá aos 15 anos para se casar com Cristiano VII, um rei bem estragadaço, mentalmente instável e pouco interessado na vida conjugal. Isolada na corte dinamarquesa, ela acabou se envolvendo com o médico pessoal do marido, Johann, que se tornou seu amante e conselheiro de confiança. O Johann passou a exercer grande influência política, o que gerou descontentamento entre os nobres dinamarqueses. O caso extraconjugal dos dois foi usado como desculpa por um golpe palanciano que executou na execução do médico e no exílio da rainha. Concluindo o nosso vídeo de hoje, as cortes reais europeias eram um paradoxo fascinante. Por um lado, representavam o auge do luxo e da sofisticação, e por outro eram palco de tradições humilhantes, escândalos, cuidadosamente encobertos e expectativas impossíveis de atender. E o que aprendemos? Que a realeza era de fato real, realmente caótica, engraçada e, acima de tudo, humana. Por trás de todo o ouro e das coroas, havia gente tropeçando na própria vaidade, cometendo erros, aprendendo ou não, e tentando sobreviver a um sistema que os tratava como peças em um tabuleiro de xadrez. Então, na próxima vez que você assistir a um casamento real ou ver uma foto de um príncipe perfeito no Instagram, lembre-se, por trás daquela pompa toda pode muito haver um Jorge sendo treinado por uma amante ou uma Maria Henriqueta rezando para não viver muito tempo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu adoro esse tipo de vídeo. Se gostou, lembre-se de se inscrever no canal. A gente tem vídeo todos os dias, às 20 horas, às 8 da noite. Um beijo e até o próximo vídeo.